Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Momento Consulte. Ao meu lado, Marcos Alcide, nosso diretor de consultoria, e eu, Gilberto Meira, consultor jurídico tributário da Consulte. E para essa semana, Marcos, nós trouxemos um tema que vem chamando muita atenção de quem trabalha na área, que é a contabilização e tributação, quando o contribuinte ingressa no judiciário e tem êxito. E existem consequências. E aí, de imediato, eu te faço três perguntas para você nos ajudar aqui. Primeira pergunta: em que momento tem que ser lançado o reconhecimento ganho dessa ação? E se houver realmente esse ganho, ele vai ter tributação? E uma terceira pergunta: em que momento essa tributação ocorreria, Marcos? Roberto, esse é um tema bastante interessante que, digamos, nós somos bastante demandados nesse assunto aqui, é recorrente essa pergunta, principalmente nesse momento em que nós temos várias demandas tributárias aí sendo julgadas no judiciário aí. Então, respondendo às suas perguntas, Gilberto, começamos então pela contabilização. A contabilização, ela tem o CPC 25. O CPC, Comitê de Pronunciamentos Contábeis, então foi feito esse pronunciamento 25 que trata dos ativos contingentes, os chamados ativos contingentes. Então, este CPC ele trata da seguinte forma: quando o ganho é praticamente certo, e é esse o termo que é usado no CPC, deve haver o reconhecimento contábil. Aqui, Gilberto, a gente tem que trazer aquilo que a gente comentou até na semana passada com o Darcy, a importância do contador estar conversando com o advogado, no caso o patrono da causa, porque esta situação de dizer se o ganho é praticamente certo vem de uma opinião do advogado, certo, Gilberto? Provável, possível, Remoto, remoto. nesse caso aqui praticamente certo. Então, neste momento, é definido que deve haver o lançamento contábil nas demonstrações financeiras da empresa. A segunda questão que você trouxe é quanto à tributação. Bom, eu lancei, é praticamente certo, tudo bem, então lancei contabilmente. Agora, eu vou tributar ou não vou tributar? Essa questão também ela envolve uma outra questão um pouco complexa, que é o seguinte: eu sempre tenho que olhar, principalmente se eu estou buscando um tributo do passado, recuperando alguma coisa do passado, se este valor que está, digamos assim, eu estou recuperando agora, ele me reduziu um tributo no passado. Se houve esta redução no passado, neste momento ele deve ser tributado. Por exemplo, vamos pegar um caso. A tese do século, exclusão do ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, eu tive um PIS e COFINS no passado que provavelmente, eu tributei isso no passado, eu deduzi, por exemplo, do imposto de renda e contribuição social no passado, e aquela despesa que eu tive, se eu estou recuperando agora, ela ficou, digamos assim, prejudicada no passado. Agora eu tenho que vir e tributar, porque lá eu tive uma dedução do IR da contribuição. Então eu sempre tenho que ficar analisando essa questão. Isso que eu estou recuperando agora, ele me fez uma redução no passado? Se fez, eu tenho que reverter isso. Se não, não tem. Basicamente, esta é a situação da tributação, se ela deve ou não ser tributada. Já os juros, lembrando que questões tributárias sempre tem juros Selic, os juros são considerados receitas novas, então, em princípio, são tributados. Ocorre que tem também, entre as várias decisões que temos tido no âmbito do STF, nesse caso aqui foi o STF que decidiu, que os juros Selic, no indébito tributário, eles não devem ser tributados. Então, é o caso, por exemplo, do que nós falamos da exclusão do PIS e COFINS. Se eu estou recuperando agora, ele foi um indébito tributário, os juros hoje, eles não são tributados após essa decisão do Supremo. Tá? E a terceira questão, Gilberto, que você bem comentou, foi a questão do momento da tributação, ou seja, eu lancei contabilmente nas minhas demonstrações financeiras, eu verifiquei que é tributado, agora quando isso é tributado? Basicamente, existe um ato declaratório normativo que diz que isso é tributário
quando o valor é líquido. Você sabe bem as questões Convertido em renda. jurídicas, ela tem que ter uma liquidez. Às vezes eu ganho uma ação, mas naquela ação não é definido o valor que eu tenho, ou seja, eu vou definir no futuro. Então, se eu tenho uma definição do valor, eu tenho que lançar naquele momento em que o valor está definido. Na hipótese que não tenha, como nós estamos comentando aqui da questão da exclusão, é o nosso exemplo que nós temos dado, a exclusão de semestre da base do PIS e da COFINS, quando não tem, porque geralmente essas ações elas estão sendo julgadas no sentido de que eu tenho um valor do passado que eu paguei a maior, mas eu vou ter que calcular e compensar no futuro. Então, para a Receita Federal, surgiram algumas soluções de consulta aí, isso já desde o ano passado, que é na primeira compensação que eu fiz, ou seja, eu calculei, vou compensar, na primeira compensação eu devo ter que tributar. Essa questão ela é uma questão no mundo jurídico aí dos tributaristas, como você, Gilberto, ela é bastante debatida, tá? Então, existem entendimentos jurídicos de que ela tem que ser tributado, mas não neste momento da primeira compensação, e sim na compensação mesmo, ou seja, cada compensação eu vou tributando por tributação, não é tributar tudo na primeira, ou então na homologação da compensação, que pode ocorrer tacitamente durante 5 anos, ou então expressa se a Receita Federal fizer isso. Gilberto, esta é a questão que nós falamos aí da contabilização e tributação, é um tema bastante complexo, bastante demandado, como citamos, mas aproveitando, Gilberto, acho que nós temos uma outra questão aí que se refere à complexa também situação dos semestres das transferências. Me parece que teve uma novidade aí. Pois é, e em terras brasileiras, Marcos, nada é fácil. Aliás, o Brasil é um desafio para qualquer pessoa de bom senso, né? Nós tivemos uma novidade aí, Marcos, na semana passada, que foi a edição do tão esperado convênio que trata acerca da transferência de mercadorias em operações interestaduais, decorrente aí da decisão da ADC 49. O convênio em questão, publicado no Diário Oficial do dia 1º de novembro, é o convênio 174 de 2023 e de imediato nós já alertamos a quem nos assiste que ele produzirá efeitos a partir de 1º de janeiro de 2024, que é quando a modulação da ADC assim o determinou, né? E por que eu digo que o Brasil não é para fracos? Porque existem 3 projetos hoje no Congresso Nacional, e um quarto que está embutido na realidade, o PLS 332 de 2018, ainda do Senado Federal, que foi incorporado ao projeto 116 de 2023 do Congresso, da Câmara Federal. Temos também o PL 148 de 2021 e o PL 36 de 2023. Considerando que o 332 e o 116 foram unidos, nós temos na prática três projetos. E os projetos deveriam realmente ser aprovados ainda no ano de 2023. E, considerando o histórico do ano passado, que nós tivemos aí a adição da Lei Complementar 190, que deu aquela confusão do princípio da anterioridade e só foi sancionado no dia 5 de janeiro, e que está parado no judiciário hoje lá na ADI 7066, os estados rapidamente, atendendo a demanda aí da própria ADC, produziram este convênio de tal forma que, se os projetos de lei não forem aprovados e sancionados dentro do ano, ele já tem algo para tocar e regulamentar. Agora, onde é que mora a discussão? E é óbvio que isso vai depender, Marcos, de como vai acontecer a regulamentação. Pensamos que a melhor hipótese é o projeto original, que não tratava da questão do crédito, apenas da não incidência, né? E não tratava da questão do crédito. Posteriormente, os PL 116 e 36, ambos de 2023, vieram trazer algumas situações que, na nossa concepção, são mais interessantes e podem resolver a problemática. Por quê? Porque, de imediato, nós temos alguns probleminhas a se considerar, a depender do projeto.
Porque o convênio, ele traz na nossa concepção alguns questionamentos que remontam à própria origem da DC 49. Você deve lembrar, né, a súmula 166 do STJ, Antiga, hein? isso, que não havia a previsão de tributação. Um mês depois foi editada a lei complementar, o Rio Grande do Norte, achando que a súmula era lastreada no então convênio 66 de 88, dizia não é válido, porque a lei Candir trata do tema. E ingressou no judiciário pedindo a constitucionalidade da lei complementar 87, a lei Candir, no contexto da tributação, quando foi surpreendido pela decisão, né, do Supremo Tribunal Federal, que era impossível a tributação nas transferências baseada na concepção da DC 49. E a DC, inclusive, ela deixa bem claro a não incidência do imposto, tornando inconstitucional, Marcos, o artigo 11, parágrafo 3º, inciso 2 da Lei Candir, que trata da incidência do imposto. Esta é a ideia, né? E a própria modulação garantiu a manutenção dos créditos. Só que nós criamos um problema. Por quê? Mantém-se o crédito e não a ocorrência de fato gerador, e é bom lembrar, né, as pessoas confundem transferência entre estabelecimentos da mesma empresa, não é grupo empresarial. Matriz para filial, filial para matriz e filial para filial. Só nessas circunstâncias, porque não há negócio jurídico aqui de compra e venda efetivamente. Onde é que está o primeiro problema que o convênio traz? O convênio inicia, na sua cláusula primeira, dizendo que na remessa interestadual é obrigatória a transferência do crédito. E aí nós retornamos ao problema inicial da própria DC, porque transferir o crédito equivale a debitar. Tanto é verdade que a cláusula segunda do mesmo convênio determina que o remetente do crédito lance a débito e o adquirente a crédito. Claro que isso ocorre tudo no bloco de ajustes, né? A transferência é feita mediante nota fiscal eletrônica, onde vai aparecer, ele faz constar na cláusula terceira, no campo destinado ao destaque do imposto. E na cláusula quarta, ele orienta que o valor mais recente é considerado como base de cálculo para efeitos de tributação. E aí ficam algumas indagações. Primeiro, isso, naturalmente, nós vamos ter que voltar aqui e conversar com aqueles que nos assistem, Marcos, que é a questão, efetivamente, da obrigatoriedade que o convênio está impondo. É bom lembrar que nós já temos precedente na época do convênio 93 de 2015, em que se reconheceu a necessidade de lei complementar, princípio da legalidade, né? Só lei pode exigir, o convênio não tem condão de exigir. Ele está lastreado lá na decisão, na ADC, que manda que os estados regulamentem. A regulamentação não significa dizer um passe livre para sair impondo um fato de imposição tributária que é típico de lei. Repito, eu não discuto a questão do desequilíbrio que isso gera. Aliás, você sabe, é corrente entre todos nós que essa DC conseguiu desagradar todo mundo, porque ela mexeu numa estrutura, eu chamo de vasos comunicantes, que funcionava perfeitamente. E eu fico me colocando no lugar do Estado, porque eu não debito aqui e eu sou obrigado a compensar lá, ou sem ter crédito, e então eu gero um desequilíbrio e acabo onerando o ente público. Isso teria que ser pensado. E aí é que entram os 3 projetos de lei, em que aparece a ideia de facultatividade do débito, me parece o melhor caminho. Por isso nós imaginamos que isso ainda deve evoluir. Mais que isso, se não evoluir, é bem provável que ocorra a judicialização por conta dessa obrigação. Por quê? Porque nós estamos retornando a exatamente a mesma situação que nós tínhamos à época, né, da discussão do débito lá na Lei Candir. Existem argumentos de lado a lado, o tema é polêmico. Nós chamamos a atenção, além do prazo de 2024, Marcos, que todo convênio, isso está lá na Lei Complementar 2475 e no regimento interno do CONFAS, o convênio 183 de 97, que há 15 dias depois da publicação, né, ou seja, dia 16, já que dia 15 de novembro é feriado, até dia 16 de novembro os estados terão que ratificar esse convênio. Nós não estamos livres ainda de algum dos estados não aceitá-lo, quando então ele perde validade, ou nesse interregno termos novidades. Para isso, Marcos, ficando e fazendo os alertas, nós certamente vamos voltar ao tema, não é isso? Sim, porque é um tema que ainda vai trazer muita discussão. Por isso,
Nós pedimos que vocês nos acompanhem, deem o seu like, mandem suas sugestões e certamente em próxima oportunidade nós voltaremos com esse tema, ok? Até lá! Obrigado.